Nos últimos 30 anos, cerca de 60% da população de insetos do mundo desapareceram. Isso inclui principalmente as abelhas. E talvez você já tenha ouvido falar que as abelhas estão desaparecendo. Então, agora nós vamos entender um pouco sobre o colapso das abelhas. As abelhas, elas pertencem à ordem dos insetos, chamada Hymenoptera. Elas são um dos grupos mais conhecidos e importantes economicamente pelo seu papel como polinizadores. Elas realizam diversas funções extremamente importantes e benéficas. Alguns desses benefícios são tidos em produtos como o mel, o própolis, a cera, a geleia real, a apitoxina, que atualmente é utilizada para tratar inflamações e doenças como o reumatismo, e a polinização. A polinização realizada pelas abelhas ela é essencial para a reprodução das plantas, principalmente as plantas com flores, sendo que na sua ausência geralmente ocorre a diminuição da diversidade genética das populações. Desse modo, as abelhas elas garantem a variabilidade genética, a perpetuação das espécies e a manutenção de diversas culturas de importância agrícola. A polinização ela assegura a produção e qualidade de 70% de culturas agrícolas utilizada como alimento por nós seres humanos. Alimentos como, por exemplo, a maçã, o melão, o café, o maracujá, a laranja, a soja, o algodão, o caju, a uva, o limão, a cenoura, as amêndoas, a castanha do Pará, dentre outras. Assim, podemos dizer que o valor preciso das abelhas como polinizadores de plantas em ambientes naturais ou agrícolas, ele é incalculável. Porém, já há algumas décadas, cientistas perceberam um processo de declínio das abelhas que são provocados por diversos fatores. Pouco mais de uma década, os cientistas descobriram que as abelhas vêm passando por um declínio dentro de suas colônias. Esse fenômeno, denominado como desordem do colapso da colônia, ocorre quando as abelhas operárias, coletoras de pólen, deixam a colmeia, abandonando a rainha e as abelhas jovens. A disseminação desse fenômeno, principalmente nos Estados Unidos, teve como consequência o aumento de trabalhos publicados sobre o assunto. O caso é que o problema do declínio dessas abelhas vai bem além do que esse fenômeno, porque em alguns casos o mesmo não ocorre e mesmo assim as colônias de abelhas diminuem a cada ano cada vez mais. Essa perda é atribuída a muitos fatores, como a ação de parasitas, doenças, perdas de habitat natural, mudanças climáticas e más práticas agrícolas. Entre elas, o uso de pesticidas. Os pesquisadores apontam os pesticidas devido à sua gama de efeitos prejudiciais aos insetos, como um importante fator no declínio das abelhas. Da mesma forma que o declínio das abelhas não possui causa única, os impactos desse declínio possuem causas variadas. A ausência de abelhas afeta negativamente a reprodução sexuada e a diversidade genética das plantas, além de comprometer a produção de alimentos e produtos relacionados. Em consequência do declínio das abelhas, surgem vários efeitos cascatas relacionados à saúde humana e ao ambiente. A perda das abelhas provoca a perda da biodiversidade, ocasionando mudanças na paisagem e nas funções e equilíbrio do ecossistema. A produtividade agrícola também está em risco, podendo ocasionar forte impacto à economia global. Uma extinção em larga escala de abelhas resultaria em menor variedade e quantidade de alimento, tornando-se impossível conseguir produzir alimento suficiente para todos os habitantes do planeta. O declínio das abelhas provoca não somente a sua extinção, mas ainda a extinção de outras espécies de plantas e animais, seja de forma direta ou indireta. De forma geral, as abelhas são importantes para a manutenção da vida e sustentabilidade planetária. Como descreve o físico alemão Albert Einstein, no dia em que as abelhas forem extintas, a humanidade apenas conseguirá sobreviver durante mais 4 anos.
No dia 20 de maio é comemorado o Dia Mundial da Abelha, declarado pela Organização das Nações Unidas e celebrado nacionalmente em 3 de outubro para lembrar a importância desses insetos polinizadores, devido ao seu papel ecológico e econômico para a humanidade. E o desaparecimento gera a necessidade da aplicação de ações de conservação para esses polinizadores. Mas como preservar o animal considerado o mais importante do planeta? Segundo a Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, 78% das plantas com flores nas regiões temperadas, 90% das plantas com flores na região tropical e 75% dos cultivos do mundo dependem desses organismos. As ações de conservação devem ser principalmente voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais e o uso indiscriminado de substâncias químicas, visando assim soluções alternativas que modifiquem essa problemática. A primeira solução seria a modificação no uso de agrotóxicos. Segundo Lopes et al. 2018, há evidências que a potencialidade desses agentes químicos de prejudicar as abelhas. A União Europeia já baniu o uso desses agrotóxicos, pois estão associados à paralisia e morte das abelhas. E existem também algumas alternativas para reduzir o impacto desses sobre as abelhas, como, por exemplo, utilizar com cuidado essas substâncias durante o período de floração, a fim de preservar esses polinizadores. Outra alternativa extremamente importante é a conservação de habitats, mantendo áreas intactas de mata nativa, preferencialmente circundando as áreas onde são realizados os cultivos, a fim de preservar a biodiversidade de abelhas, garantindo assim a conexão e o equilíbrio entre a natureza e a agricultura. Sem dúvidas, ações que possam minimizar as mudanças climáticas também são fundamentais, pois estudos mostram que as abelhas tornaram-se vulneráveis ao aumento das temperaturas. Além disso, faz-se importante também evitar o manejo excessivo das colmeias em conjunto com o conhecimento dos polinizadores. Com isso, a educação ambiental seria outra forma para a conservação das abelhas, através da construção de valores, conhecimentos, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. É necessário, portanto, que os docentes procurem educar os alunos com consciência sobre a importância das abelhas, para que a nova geração trate os assuntos com mais atenção.